Oi. Ok? Vamos lá. Oi, gente. Boa noite. Vocês nem têm ideia da alegria que eu estou sentindo aqui num pequeno release que eu estou fazendo aqui com uma amiga queridíssima, uma pessoa muito importante para o nosso município. E o NoCast está muito feliz por receber hoje aqui nos nossos estúdios Kátia Pires. Antes eu quero que todos vocês, esse programa é uma produção independente, totalmente independente. É necessário que você se inscreva, curte. Parece chato a gente falar isso às vezes, mas eu peço a vocês, se inscrevam, curtem, comentem. Entra no chat, faz as perguntas que vocês tiverem vontade de fazer hoje a essa grande mulher, a mulher que representa Parnamirim. De forma brilhante, empreendedora, entusiástica, muito forte. A nossa entrevista hoje vai ser muito legal, um papo muito legal, muito descontraído. Quero agradecer, primeiramente, aos colaboradores desse programa, o Kumon, de Nova Parnamirim, lá na Abel Cabral, da minha amiga Silvia Krumenauer. Procure, leve seu filho lá, vocês vão ver a diferença que faz o Kumon na vida de um adolescente. É muito, muito, muito importante o sistema aplicado de ensino do Kumon. Faça uma visita para ela lá. Eu quero agradecer a churrascaria Boi na Brasa, a mais tradicional do Parnamirim desde 1981. Lá tem comida maravilhosa e um atendimento de excelência nas pessoas de Sérgio, nas pessoas de Adilson e de Rubinho. Criaturas maravilhosas. Boi na Brasa é tudo de bom. E Isaqueu, meu amigo Isaqueu, o dono da RN Projetores. Eu quero agradecer a todos vocês a força que vocês têm dado para que esse programa vá ao ar. Pois bem, Kátia Pires, 5 vezes vereadora de Parnamirim, 5 mandatos, vice-prefeita, advogada e agora à frente, presidente da Fundação de Cultura de Parnamirim, que ontem, num decreto do prefeito, com a aprovação da Câmara, naturalmente, vai se transformar em secretaria ou se transformou em secretaria. Kátia Pires, 3 filhos maravilhosos, um já se encontra com Deus, 4, né? Filhos, um já está com Cristo. Netos lindos, maravilhosos, uma filha, Carol Pires, vereadora muito atuante no município, guerreira como a mãe. Filha dona da Gilza, filha de Areis, do Coronel Chacon, uma criatura que veio para Parnamirim e tem feito a diferença. Kátia, minha irmã, quem é você? Quem é Kátia Pires? Diz para nós, fala para todos que estão nos ouvindo hoje. Oi, Noca, quero cumprimentar todos vocês que assistem este canal, né, dizer da minha alegria, da minha felicidade de estar aqui nessa noite com você, meu amigo. Que coisa boa. E dizer a todos que meu coração só pulsa aceleradamente, né, de alegria e de felicidade. Falar de Kátia Pires é tão simples, eu sou uma pessoa tão simples, né, modestamente, sou uma pessoa muito simples. Casei muito cedo, né, casei com 18 anos. Né? Aos 20 anos eu estava grávida já do meu primeiro filho, Tiago. Né? Depois veio Ana Carolina, Carol Pires. Carol, uma vereadora. Isso, a nossa vereadora. Depois veio o João Gabriel, meu anjo, né, que se encontra no céu. E nesse intervalo entre Carol e João Gabriel, o nascimento de João Gabriel, nós recebemos em nossa casa Josi, nossa querida e amada Josi, que chegou lá em casa com 10 anos, participando da nossa vida nos finais de semana, né? Que a mãe dela, Dona Santana, também nos presenteou, né? Com o seu trabalho lá em casa, ajudava ela lavando as roupas. E Josi começou a participar da nossa vida nos finais de semana e nunca mais foi embora. Foi embora depois que casou, que se formou. Hoje ela mora ali em Sonho Verde, casada com Adriano. E é uma maravilha. Minha família, presente de Deus, né? Como você falou aí, sou mãe de 4 joias,
Fora os filhos adotados, que eu tenho inúmeros por aí, muitos netos, né? É verdade. A lista só aumenta, né? De todas as idades. Sou apaixonada pela vida, sou apaixonada pelo meu Deus, aquele Amém. que nos deu a vida e que nos protege, nos rege, né? E que dá sabedoria. Fui a caçula, né, de meu pai, da minha mãe, Dona Elba Carvalho, e Luciano Chacon, que era conhecido como Coronel Chacon. Neta de Dona Dalgisa, né, inclusive levou o nome da creche que nós criamos, foi o primeiro sonho realizado aos 3 meses de mandato, do meu primeiro mandato de vereadora. Era um sonho de criança, e eu, com meus 3 primeiros salários de vereadora, nós entregamos à comunidade de Nova Parnamirim uma creche comunitária que levava o nome da minha avó, a Dalgisa Carvalho. E a minha vida é isso. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela minha família, pelos amigos. Uma família gigantesca, como eu disse, eu não tenho nem como contabilizar a quantidade de amores que a vida me deu, de cultivar esses amores de irmão, de irmãs. E daqui de Parnamirim, como todo mundo sabe, desde 1889 que resido aqui. 89? 89. Você chegou aqui, desembarcou nessa cidade que ele acolheu, né, Cátia, até os dias de hoje. Isso. E diria que, se não me falha a memória, na sua primeira tentativa de candidatura com o saudoso Dr. Marcondes, sim, você não obteve sucesso, né? Verdade. Estava grávida de Gabriel. Eu lembro disso, Cátia. Você ainda 92, muito jovem. 92. E foi Flávio Martins, campanha de Flávio Martins. De Flávio, né? Foi. E você optou por aquele bloco de Marcondes, que era uma terceira via naquela campanha, né? Na verdade, eu entrei na política de Parnamirim através de Marcondes Bezerra, que era meu primo e pediatra dos meus filhos. Que maravilha. E meio que ele me disse, eu dizia tanto que eu devia tantos favores a ele, que ele disse, agora você vai ter que retribuir o seu trabalho, tudo que eu fiz, se filiando aqui, na época era o PDT. PDT. Ele sempre abraçou o PDT, pois eu me lembro. Né? E aí fui candidata, grávida, já estava... Gabriel nasceu em junho, e as campanhas naquela época começavam, as convenções em junho, julho, agosto, setembro era o período, era 90 dias. Era longo demais. E Gabriel com 30 dias de nascido, e eu me revezando entre uma mamada e outra, e andando com minha maior cabo eleitoral, que era minha mãe, Dona Elba. Dona Elba, que era a minha maior cabo eleitoral. Era eu e ela num bugzinho vermelho, para cima e para baixo nas ruas, levando nossa proposta. Mas eu cheguei bem pertinho, viu, não? Que eu não consegui me eleger. Era a doutora Clotilde, era? Não, era... Na verdade, sim, do nosso partido era, doutora sim. Clotilde, né? Era. Eu lembro dessa campanha duríssima, pois né? Foi. Árdua, muito, muito sofrida, foi. né? Que a gente elegeu o vereador Gildásio na época. Foi o candidato do PDT eleito. Mas ali você já mostrava a sua força, a sua garra, a sua luta por Nova Parnamirim, né? Sim. Nova Parnamirim, que é um bairro, eu diria hoje, às vezes até parece outra Parnamirim, né? É verdade. Ela é de um crescimento extraordinário, e você tem uma luta muito grande por aquele povo, não só por ele, que agora... Eu estou feliz que você abraçou Parnamirim como um todo, né? Já tem um tempo, Parece né? que Parnamirim todo agora é verdade. Nós temos Cátia Pires. Cátia Pires. Pois é. Na verdade, Nova Parnamirim, a nossa candidatura também nasceu desse pedido de Marcondes, que eu não podia negar. Sim. E eu já gostava, porque eu já era funcionária, servidora da Câmara Municipal de Natal. Então, eu já tinha ali na casa a convivência, né, com o legislativo. Com política, né? Isso. Está no seu DNA, exatamente, né, eu cheguei lá no ano de 86, na Câmara de Natal. E aí, em 92, estava eu candidata a vereadora em Parnamirim, através desse convite de Marcondes Bezerra, meu primo, médico, pediatra. O melhor médico, era o único médico da cidade, na verdade. E era médico excelente. de ofício. Marcondes era médico de ofício. Pois é. E aí,
também nasceu justamente acompanhando o nascimento de Nova Parnamirim. Porque o nascimento foi de Nova Parnamirim como bairro foi em 89, perdão. Em 89, que foi Raimundo Marciano, antes ainda no mandato de prefeito, foi quem decretou a criação do bairro de Nova Parnamirim. E aí a gente tinha grandes dificuldades, como qualquer bairro novo, e principalmente um bairro distante da sua sede. É como eu vejo aqui Bosque das Colinas. É mais Sim, Parnamirim do que São José. Muito mais do que São José, não é, Cátia? A mesma coisa era Nova Parnamirim, muito mais Natal do que Parnamirim. Parte da nossa Bela Vista, né? Também. É muito mais nosso do que de Macaíba. Que Macaíba. Né? E está lá, não é? Exatamente. E aí havia, assim, como todo bairro novo, nascido, requeria muitos cuidados, muita atenção. Falta de infraestrutura total. Total. Pavimentação, água. Faltava água, a gente não tinha água encanada, a gente não tinha energia elétrica. O bairro que a gente chama Quaite, o Morro, o Aspetro, que hoje é o CEP, ali em frente a gente deu o nome de Aspetro, era a Associação dos Petroleiros. Né? Hoje é CEP. Ali não tinha energia, era uma briga com a Coserno, porque era gambiarra. Eles tiravam de manhã, de noite tinha que colocar. E a nossa candidatura, a nossa legitimidade e essa relação com Nova Parnamirim nasceu exatamente dessas lutas, trazendo água para o povo, trazendo energia, direitos. Era direito do cidadão. Do povo, é verdade, né? Cátia. E aí, calçamento, transporte público, telefone, Nuca. Naquela época, a gente ligava para a sede e pagava interurbano. Você imagine isso. Dentro da própria cidade, Dentro da própria cidade. E aí veio Flávio Martins, depois Aguinello, foi importantíssimo para o crescimento de Nova Parnamirim. Assim como Natal, ou como toda Parnamirim, perdão. E agora, hoje a nossa cidade é enorme, né? E agora sim, eu acho bacana, Cátia, porque Nova Parnamirim lhe dá resposta, sabe? Sempre. E muito positiva, porque o nível de consciência daquele povo é muito bom, muito razoável, o nível de educação cultural. Isso. É uma outra realidade e você está de parabéns por essa luta e tudo. Ele foi responsável, Nuca, pelo melhor IDH de Parnamirim. Não foi os outros bairros, foi exclusivamente o bairro de Nova Parnamirim que foi o responsável pelo melhor índice de desenvolvimento econômico do Estado. É muito alto, né? No ano 2020. Qualidade de vida das pessoas lá. Sim, serviços, né? E você porque é analisado por isso. Porque isso faz parte de você, né? Da sua luta, você vê isso, é gratificante, né, Cátia? Eu me sinto realizada. Na verdade, a palavra é essa, coisa realizada. Boa. Gente, olha, estou no bate-papo aqui com a nossa vice-prefeita, né? Eu posso até dizer agora, já a partir de agora, não mais a ex-presidente da Fundação de Cultura, mas sim a secretária de Cultura de Parnamirim. Até deu uma pequena explanação do trabalho, do empenho, da luta que ela teve por Nova Parnamirim e hoje por toda a nossa cidade, porque ela é vice-prefeita, eleita pelo povo. E, Cátia, eu queria falar um pouco contigo sobre a questão da cultura de Parnamirim. Sim. Não é? Porque eu sou filho daqui natural, você bem sabe, eu tenho acompanhado esse município há muitos anos. Meu irmão foi vereador dessa cidade. E assim... Chefe de gabinete. Foi chefe de gabinete, foi cerimonialista de Aguinello. Uma história. Cláudio Gomes, né? Ele esteve aqui num programa maravilhoso a semana passada. E eu queria te perguntar assim, Cátia, porque é visível a transformação que você está dando à cultura de Parnamirim. Sim. Sabe? Eu nem sei como você encontrou aquela casa, mas eu já me sinto feliz e eu queria que você soubesse de uma coisa agora ao vivo no ar. Sim. Eu orei muito a Deus por isso aqui que você está aqui dentro hoje. Amém. Não é? E eu queria te dizer que eu fiz, quem me conhece de perto sabe que eu fiz como um socorro para o mundo artístico dessa cidade, porque vi que os nossos irmãos daqui estavam sofridos sem a oportunidade de levar, de mostrar o seu trabalho. Importantíssimo. E hoje essa semana agora que passou,
que antecedeu-se a emancipação, o aniversário da nossa cidade, eu fui naquele parque, eu achei lindo. O parque é lindo, né? Olha, as crianças com os Rolando pais rolando na naquela grama. grama e a felicidade das pessoas, uma área com segurança, uma iluminação linda. Isso. Parnamirim nunca teve uma exposição de luminosidade dessa. Pois Eu é. sei que isso tem a sua mão, tem a sua participação. Como você encontrou essa casa? Como ela está, Kátia? Diz para nós. Olha só, a gente recebeu o convite do prefeito em maio. Eu assumi em 16 de maio, com o período junino na porta, né? E com um grande desafio, era a volta das realizações das festas de rua depois de 2 anos de pandemia. E era assim, não tinha programação no orçamento, vamos dizer assim, robusta, porque o ano anterior, quando se montou o orçamento, nós estávamos em pandemia. E aí, com certeza, não se programou uma coisa do tamanho da cidade, né? Então, o orçamento era curto, quando eu cheguei lá, referido ao orçamento que foi votado em 2020 para executar em 2021. E encontrei o teatro fechado, porque a estrutura, a infraestrutura do teatro, ela necessita urgentemente de uma reforma. Então, o teatro, o prédio do teatro, ele está sem operação, porque durante esses 2 anos se fechou e, você sabe, prédio fechado vai se acabando, né? E por conta da pandemia não se tinha as realizações cotidianas do teatro. E aí, quando eu cheguei, o teatro fechado, com obras estruturantes para fazer, para realizar, e não tinha nada na fundação. Estava assim, escura. Eu me lembro que eu disse, vamos abrir as janelas, vamos abrir as portas, acender as luzes, trazer vida. E convoquei toda a equipe, que é maravilhosa. Aqui eu quero abrir um parênteses. Dizer que eu não teria feito nem 1/3 do que a gente realizou se não fosse com a ajuda de toda a equipe da Fundação de Cultura. Do porteiro, da SG, da recepcionista, dos diretores de projetos culturais, de estrutura, os coordenadores de dança, professor Luiz Carlos, professor Max, que são assim, olha, eu digo que eles são meus presentes de Deus, que Deus me deu esse ano, de 2021. São pessoas dedicadas, cada um na sua formação. E aí a gente encontrou essa situação e fomos trabalhar o São João. Faltavam menos de 15 dias para a gente lançar o edital. E edital de chamada pública requer um prazo considerável antes de iniciar, né? Sempre. Então, assim, dia 5 de junho já era o nosso primeiro evento dos polos culturais, que foi o de Nova Esperança. Depois o de Nova Parnamirim, depois o Parque Industrial, depois na Coabinal. E Passagem de Areia também, que é o Arraiá do Macaco. Sim. Então, assim, a gente redistribuiu em bairros para atender praticamente toda a Parnamirim, em polos. E os que não chegaram com polos, nós atendemos 95 arraiais de rua. Caramba, tudo isso, cara. 95. Foi uma geração de renda gigantesca. De Pirangi, a Passagem mundo. de Areia, de Nova Esperança, a Parque Sim. Industrial. Olha, o vendedor da bebida, do guaraná em pó, do cachorro-quente, do churrasquinho, quem aluga mesa, quem aluga tenda, som, os cantores da terra. Sim. Toda essa rede foi contemplada com esses atendimentos dos arraiais. E aí a gente fez a chamada pública e dizendo a você, também reforçando que eu sou uma mulher empreendedora. Então, quem é empreendedora, de um limão a gente faz 10 limonadas. Não é verdade? Sim. Então, a gente fez isso, como eu disse, com a equipe.
transformamos a cidade num celeiro, porque já na verdade é um celeiro cultural. Parnamirim, o que você pensar de cultura que tem, só precisa ser olhado e ser atendido, e ser observado e dar o amor, estender a mão. Mas nós temos aqui, Nouca, de toda categoria relacionada à cultura, nós temos artistas. Toda. Quadrilha junina, de 8, só restaram 3. Parnamirim, eu me lembro quando eu cheguei, tia Lela fazia o arraiá ali em frente à escola Presidente Roosevelt. Ali. Pois é, eu cheguei naquela época. Caraca. E aí a gente vê as quadrilhas juninas estavam, né, sem dançar também por conta da pandemia, sem perspectiva. E aí a gente foi arrumando a casa. Nós conseguimos realizar o roteiro junino, como eu disse, atendemos 95 arraiais de rua, atendemos os polos e fizemos a maior festa do sabugo e da espiga que nós resgatamos, que é a da Casa de Pedra. Houve agora lá, né? Em Nova Parnamirim, Nova né? Parnamirim, resgatamos. Maravilha, ali. Resgatamos a antiga festa da espiga e a festa do sabugo. Nós realizamos aqui com mais de 10 mil pessoas participando, né? Então, foi assim uma realização, como eu digo, eu me sinto muito realizada por estar vivendo esse momento, né? Tendo essa oportunidade de mostrar como é que eu faço gestão. Eu queria te dizer o seguinte, quem pôde observar o tamanho dessa festa, principalmente no seu dia principal, você trouxe o Dorival Dantas, não é? Uhum. Para brilhantar o aniversário da cidade de Parnamirim. O poeta. Cara, aquilo ali ficou pequeno. Foi. Faltou chão. Eu diria que esse espaço ali, a Castor Vieira Regis, né? A primeira e lá, com o entrocamento de Ser Rosado, com a Edson Siqueira ali. Isso. Esse entorno da associação da Câmara de Vereadores, isso ficou pequeno, Kátia. Foi. Muito pequeno. Muito empreendedores. Eu diria até que você tem que repensar isso para o ano de 2023. Agora a fundação, ela passou a ser secretaria, né? Sim. Ainda vai ser sancionada, ela ainda é fundação até hoje. Ainda, né? Então você está presidenta. Estou presidenta ainda. Presidenta, né? Isso, Mas ela o projeto de lei foi aprovado ontem na Câmara, por unanimidade, para transformar em Secretaria Municipal de Cultura. E a gente ainda não se reuniu com o prefeito ainda para a gente entender como é que vai ser a programação do ano que vem, mas a gente fez um orçamento participativo, contemplando todas as categorias culturais, gospel, todos os segmentos, todos Kátia. os segmentos, cinema, arte visual, São João, Carnaval, Marcha para Jesus, o motoqueiro, o motoclube, que foi o primeiro evento ali em Nova Esperança. Eu vi, grandioso. Fizemos a previsão. A virada cultural, porque a virada cultural, Nuca, já é lei. Tudo isso que eu estou falando, com exceção do motoclube, que é recente, todas essas, a arte cristã é uma lei. Então, a Marcha para Jesus tem o dia deles e tem a lei. Tem a lei. A virada cultural é lei municipal. Carnaval, São João, tudo a gente está fazendo dentro da legalidade. Você está falando dessas coisas e eu quero lembrar você o seguinte. Como está na sua pasta, Kátia, essa força? Porque eu tenho vários conhecidos aqui que estão lançando livros com muita dificuldade. É verdade. O próprio Cláudio Gomes está para editar o livro dele. E qual é a contrapartida hoje? Eu não sei nem se eu chamo de fundação ou de secretaria, mas vamos tratar que seja secretaria, né? Que já foi criada. Eu pergunto, Kátia, o que vai se fazer nesse sentido? Olha, a secretaria, um dos objetivos é promover a cultura, né? A cultura de todos os segmentos. Sim. E dentro do orçamento, porque o orçamento que nós programamos foi absorvido, vai ser absorvido e repassado para a nova secretaria. Então, dentro do orçamento,
a gente... Para 2023, né? Para 2023, Sim. nós previsionamos, né? Concursos para livros, Sim. lançamento de livros, arte cênica, tudo que diz respeito à cultura. Está envolvida aí a transformação do nosso cine-teatro? Tem a possibilidade, porque você imagina as crianças, eu me coloco como criança nesse momento, viu? Sim. Eu indo para dentro daquele parque maravilhoso, transformado, limpo, lindo, bem iluminado, Sim, seguro. Seguro. Eu vou lá naquele planetário. Sim. Quando eu saio dali, eu quero assistir um filme, porque ele é cine-teatro. Está dentro desse orçamento, dessa recuperação, Kátia? Tá, no orçamento que é da fundação, quase, já a secretaria, nós colocamos 1.800.000 para a reforma do teatro, do cine-teatro. Ou seja, inclusive, Nuca, eu consegui, nesse período, como eu disse, a gente pegou um limão e transformou em 10 limonadas. A gente realizou eventos, a gente se voltou para toda a equipe, para a legalização, a legislação, porque nós tínhamos um conselho criado em lei, mas quando eu cheguei ele estava parado, ele não tinha nomeação, como ainda não tem. Nós tínhamos uma previsão, sempre no orçamento público, de um ano para o outro, que eu me recordo, porque eu fui presidente da comissão de orçamento quase a minha vida toda. Sim. Era eu e Valério ali na comissão, revezava a presidência. Ou era Constituição ou era orçamento. E todo ano a gente fazia a previsão do Fundo Municipal de Cultura. Mas não tinha lei criada. Nós fizemos a minuta, mandamos para a Procuradoria, já está na Câmara. Ainda não sei se já foi votada. Mas o Fundo Municipal de Cultura, nós caminhamos a legislação para aprovar o projeto de lei. Nós encaminhamos... nós realizamos o primeiro Fórum Municipal de Cultura, que faz parte desse conjunto de legislação para que a gente finalize com o Sistema Municipal de Cultura, para que, então, Parnamirim possa receber os recursos federais da Lei Rouanet II e da Lei Paulo Gustavo. Porque, do jeito que eu encontrei, não teria a menor condição de os artistas da nossa terra receberem os recursos que, inclusive, o novo presidente anunciou que uma das prioridades do seu governo será a cultura. Cultura, isso. Então, a gente, independente, antes desse resultado, nós já vínhamos caminhando e realizamos o nosso primeiro Fórum de Cultura agora, recente, tem uns 15 dias. Realizamos o fórum, já foi criadas as comissões, né? Está se debatendo para que a gente finalize, mandando o plano municipal para a Câmara, para ser aprovado, porque o plano nós minutamos, mas é bem certo que é uma discussão entre a população e a classe artística. Precisa haver essa discussão. Então, houve a apresentação dessa minuta, mas ainda vai haver muitas reuniões, muitas discussões, muitas propostas, sugestões, para a gente finalizar o plano municipal de cultura e mandar para a Câmara dos Vereadores aprovar. Sim. Feito isso, Conselho, Plano Municipal, Fundo Municipal de Cultura, agregado à lei que nós criamos também, mandamos, né? Confeccionamos, na verdade, o projeto. A lei de incentivo cultural, para você poder oportunizar os artistas a fazer seu projeto, faz a captação. Eu estou entendendo. A comissão aprova. Tudo dentro da legalidade. Tudo né? dentro da legalidade. Nós mandamos todos, confeccionar todos esses projetos de lei que já se encontram na Câmara. Então, a gente foi fazendo, realizando evento. Isso tudo projeto. De maio para cá. De maio para cá. Essa revolução toda. Gente, eu estou falando aqui com Kátia Pires, a vice-prefeita de Parnamirim e atual secretária de Cultura. Nós estamos tratando dessa complexidade, de como ela achou a casa, de como a casa se encontra
E o que ela já fez de maio para cá. Quero até lhe parabenizar, viu, amiga? Obrigada, amiga. Nós estamos tendo um Natal maravilhoso, tivemos um São João extremamente eclético, dinâmico. Isso. As coisas estão voltando à normalidade. Graças a Deus. E você, mais uma vez, tem mostrado sua fibra, viu, Kátia? Obrigada, a força dessa mulher extraordinária que você Obrigada. Eu admiro muito você, seu trabalho, desde suas legislaturas como vereadora. E eu estou muito feliz de estar recebendo você hoje aqui. E eu Não quero mais pedir... que eu. não quero nem ser chato. Curte, comenta. Se inscreve no canal, entra no chat, faz pergunta para Kátia. Muita gente já aqui perguntando as coisas. Daqui a pouco a gente vai saber o que o povo quer, o que deseja. Uma coisa eu quero te dizer, eu tenho certeza que a cultura, a classe artística, seja ela o instrumentista, o cantor, o poeta, o artista plástico, não é, o grafiteiro, como nosso amigo Tocha, eu tenho certeza que com você esse povo terá muitas oportunidades para mostrar o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho. Nós temos cantores maravilhosos, é como você diz. Eu costumo dizer, Kátia, que Parnamirim tem a vocação para o espaço. Sim. Já dizia Cortês Pereira. É verdade. Em função da barreira, em função de uma base aérea, com trampolim da vitória, a nossa cidade tem representatividade no mundo todo. A gente precisa ter essa força na cultura. E eu sinto que você tem sido transformadora nesse aspecto, viu? Eu falo muito nessa palavra pertencimento. Sim. Nós temos uma cidade maravilhosa, respeitada, referência, e nós precisamos embutir dentro do coração de cada parnamirinense o sentimento do pertencimento, do barrismo, como Mossoró é barrista, porque você não consegue falar. Se você chegar em Mossoró e dizer que Mossoró a rua tá feia, que isso, aquilo, outro, você pode apanhar, porque é o barrismo, é o amor do cidadão pela sua cidade, é a defesa. E quando a gente chegou na fundação, eu comecei a falar sobre isso. Noca, a gente tem uma sala lá de inteligência emocional. Uma sala? Uma sala de inteligência emocional. Nós temos uma coach, que é funcionária nossa. Sim. E que tem uma voluntária, que é Meg, é Larissa e Meg, Larissa Oliveira, que é coach, master coach, acabou de ser master coach. Que legal. E ela, conversando, o que nós vamos fazer com as mães das crianças do balé. São 620 crianças, viu, que nós damos aula. Quantas? 620 crianças. Esse povo é da rede municipal, Kátia? Não só da rede municipal, são de Parnamirim. São parnamirinenses. Que são coisa linda, rapaz. E aí, nós cadastramos 620 crianças, só balé e jazz. Fora danças urbanas, mix, capoeira. Tudo isso a gente conseguiu colocar para andar em setembro. Terminou os festejos, setembro. E como é que a gente conseguiu fazer isso com o teatro fechado? Como? Nós preparamos 3 salas, chamamos a equipe, todos se envolveram, cada um. Se você for lá, você não acredita que você está dentro daquele teatro. Já estou curioso, eu já quero ir lá. Quero que você vá lá. Vou com o maior prazer. O mais rápido possível. E aí a gente conseguiu preparar 3 salas, né? E a gente atende essas danças em todo o dia. E aí o que fazer com as mães que ficam lá 1 hora esperando sua filha, Sim. sua neta? Porque tem muitas avós. Demais. Né? Tem que acompanhar as crianças. Tem que acompanhar e esperar que termine a aula, porque não dá nem tempo de você voltar para casa. E aí a gente preparou várias oficinas. Oficinas de inteligência emocional. Nós temos a oficina de trabalhos artesanais, inclusive a decoração ali do anfiteatro, onde nós realizamos 3 e 4, as apresentações do balé, do jazz, do canto. Foi feita pela mão das nossas mães e do nosso professor Luiz Carlos e vários funcionários. Foram 150 mil garrafas PETs que nós tiramos da rua. Pode repetir, Kátia? 150 mil garrafas PETs. Caraca. Que foi transformada em cortina, em rosas,
em bolas. Que projeto lindo. Tá lá no parque, no anfiteatro, depois passe lá para você ver. Foi feito pelas mãos das mães, de pais, do professor Luiz Carlos, que é maravilhoso, como eu disse. Professor Max, que é o professor de dança, coordenador de dança, e aí coordena todos os professores. Nós temos aula lá na Pracinha do Lazer, no Jockey Club. Nós temos aulas em alguns CRAs e algumas escolas, porque o nosso sentimento é de levar a cultura para a periferia. Porque não adianta só a gente atingir quem mora nas proximidades desse aparelho aqui. Exatamente. Então, a gente foi distribuindo. E essas 620 crianças, elas estão distribuídas dessa forma, com suas famílias participando dos projetos culturais. Eu recordo que no dia de que a gente fez o Outubro Rosa, porque é uma das minhas bandeiras, sempre foi, que eu perdi minha mãe por câncer de mama. Foram 10 anos de luta. Então, essa é uma bandeira que eu nunca larguei. E nós fizemos. Eu estava na fundação, não estava mais na Câmara. Eu disse, nós vamos fazer nosso Outubro Rosa com nossas mães. E, Noca, eu não esqueço, e aonde eu chego, eu passo esse relato de uma mãe que me disse assim, estava sentadinha, ela do meu lado, e o filhinho dela fazendo os primeiros ensaios da aula de canto. E ela disse, aquele ali é meu filho. Aí tinha uma criança do lado dela, disse, eu tenho 3 aqui. Eu disse, a senhora mora onde? Ela disse, passagem de Bela Vista. Final de Rosa de Santa Teresa, já Bela Vista. Isso, ela disse, eu disse, a senhora veio de tão longe, né? Mas a gente vai chegar lá. Ela disse, não, minha filha, eu dou graças a Deus. Deus está aqui trazendo meus filhos, porque eu não tinha mais meus filhos. Eu perdi meus filhos por celular. Isso foi tão tocante, foi chocante para mim. Ela dizer que os filhos dela não tinham outra atividade a não ser ficar no celular. E eu disse, mas quanto celular tem na sua casa? Ela disse, só tem um. Mas eu passo o dia em casa e esses meninos não querem estudar. Quando chega da escola, ela disse que já virou uma síndrome. Os meninos já tinham uma doença, tinham adquirido uma doença, porque não conseguiam largar o celular. E eu fiquei chocada com esse depoimento dela e disse, meu Deus, que eu possa atingir outras famílias com esses projetos, que pedi muita sabedoria a Deus, para que a gente pudesse, daquela forma como a gente estava fazendo, que a gente pudesse chegar em mais comunidades, em mais famílias. E eu tenho certeza que ainda não chegamos ao que a gente quer, mas a gente já atingiu um percentual maravilhoso. Tenho certeza disso. E é por isso que você diz, por que você está tão bem? É a paz. É o sonho realizado. É a sensação do dever cumprido. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vem aqui para fazer um bate-papo com uma criatura dessa maravilhosa. E eu juro a vocês, eu vim preparado para um tipo de conversa. Mas Kátia, ela é incrível, porque ela agora começa a falar de vida, de pessoas. E isso nos dias de hoje não é fácil. Ela é uma criatura pública, ela é uma criatura que tem destaque no meio público político, mas ela está falando de cultura, que eu vim para falar de cultura com ela, que é a nova secretária, e Kátia, você me surpreende. Todas as vezes que eu me deparei com você, que eu conversei com você, você se mostra essa mulher extraordinária, forte. Obrigada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô surpreso, porque tô diante de uma pessoa que aprendeu das coisas mais difíceis que a vida e os obstáculos da vida faz com que a gente se depare, que chama-se perder. Kátia já perdeu muita coisa, deu a volta por cima, tá aqui num papo muito legal comigo. Kátia, eu tô feliz demais de estar recebendo você aqui no meu programa. Não, viu? mais do que no NoCast. Cara, que coisa maravilhosa, que tratamento maravilhoso você tá dando à população de Parnamirim, principalmente a periférica, que é quem mais precisa do poder público. Você está de parabéns, que você tem levado cultura para esse povo, você tem feito renascer a vontade das pessoas de cultura.
E eu quero falar contigo de preservação da nossa história. Sim. Podemos, não? Podemos. Porque você tem uma identificação muito grande com a No nossa Cast cidade. a gente fala de tudo. Que bom. Kátia, eu te falei do conselho. Sim. Nós tínhamos um conselho lá na época de Agnello, lá atrás, você vereadora. Dona Celina. Dona Celina, isso. Ela Padre fazia Murilo. Padre Murilo, Kátia. Eita. Pastor Elinaldo. Que saudade Era. desse tempo. Existia um conselho que trabalhava em parceria com até então o presidente da fundação. Acho que era Vandilma. Acho que Vandilma na época. Vandilma. Zefinha. Zefinha. Fazia a nossa querida era. Zefinha, outra mulher Isso, extraordinária isso. do nosso município, né? Depois Francisca. Francisca Não teve é? lá também. Teve. É verdade. Então, existia esse conselho passará, ele vai existir? Você vai chamar a comunidade para perto de você para fazer parte disso, Kátia? O conselho, em lei, ele já existe, né? Como eu disse, Conselho Municipal. E a gente está aguardando o prefeito fazer as nomeações pelo Executivo. Terá um representante do Legislativo, que a lei prevê. E dentro desse fórum, a gente já discutiu, porque essas categorias elas vão escolher seus representantes para apresentar numa eleição, né? Vão ser eleitos. Sim. E fora dessa parte legislativa, ou da legalização e da legislação, a gente tem em mente trazer, como já teve pastor Elinaldo, que a gente possa trazer. Tem Paulo Ritzel, tem tantos pastores que fazem cultura, né? Que fazem acontecer. Já que a gente tem a lei. Nós temos o Rio de Leitura, que é uma coisa linda, o Rio de Leitura, não é? Angélica, as meninas. Angélica com as meninas ali, é um trabalho fantástico. E o Padre Murilo, que é um escritor. E é um admirador e militante, né, da cultura. Da cultura, exatamente. Né? Defensor. E tem tantas outras pessoas, Cláudio Gomes, você. A gente precisa reativar esse conselho. E não só o conselho deliberativo, mas um conselho que fale de cultura, que fale de amor, que fale de arte, que fale de música, de livros. Né? Muito bom isso. A gente tem uma biblioteca que ela tem mais de 50 anos. A Biblioteca Municipal. Ela fez 50 anos recentemente. E a gente está na iminência aí de inaugurar, de entregar agora, ali na rua da Secretaria de Educação. O prefeito alugou um prédio, reformou e vai entregar. Eu não sei se fica pronto ainda este mês. Era para ter ficado. Mas como reforma é uma coisa que imprevisível, se não for esse mês, será entregue no mês que vem. E aí vai a Angélica, todo o grupo lá do Rio de Leitura vão estar lá. E aí é tempo que a Secretaria de Obras, que já está com o termo de referência para fazer a cotação de preços. Para poder fazer a licitação, porque aí agora mudou um pouco. A gente, até antes dessa lei de criação da nova secretaria, e não mais fundação, a própria fundação tinha uma CPL, uma comissão de licitação. Sim. Com o fim da fundação e a criação da nova secretaria, não terá mais a CPL, vai prevalecer a CPL da Secretaria de Administração e a Secretaria de Obras, que tem a CPL. Então, aí, uma coisa que a gente vinha num processo mais acelerado, deverá ter uma retração. Em virtude de como funciona o sistema em si, exatamente, né? Licitação, leis, concorrência, exatamente. Essa coisa toda. Pois é, mas a nossa gestão, como presidente da fundação, cuidou de, junto, como eu disse, com toda a equipe, porque a gente tem tantas... Deus é tão bom que escolheu as pessoas certas. E lá na nossa fundação tem um engenheiro. Ele não é contratado como engenheiro, mas ele é engenheiro. E ele nos ajudou por demais. Não sei se você já viu que tem uns painéis coloridos lá, uns grafites. Ficou lindo já lá. Foi na minha gestão. Muito abandonado. Eu trocamos a vidraça que vivia quebrada. Eu não entendia porque aquele vidro vivia quebrado. Aquele vidro era incrível. Eu insisti, briguei com o fornecedor e ele colocou. Hoje está lá. Hoje e amanhã estão terminando de passar o verniz.
lá naquela parte do grafite. O parque, um projeto que a gente criou dentro da própria fundação, família no parque e na praça. E aí a gente reabriu o Parque Aloysio Alves antes de estar essa lindeza que está. Já começamos a abrir na nossa gestão, e aí foi quando o prefeito disse, não, nós vamos aterrar essa parte. Tinha uma parte de um lago lá que colocava muito em risco. Muito, né? dengue, tudo. Isso, e aí mosquitos. criança podia cair. Então ficou maravilhoso, a gente gramou ali tudo uma parceria, várias secretarias. Secretaria de Obra foi envolvida, a Censul, o Gabinete Civil. A iluminação também foi um conjunto de secretarias que foram envolvidas para desenvolver esse projeto maravilhoso. A Fundação de Cultura tem eventos toda quinta, sexta, sábado e domingo com artistas locais, prestigiando nossas artesãs, nossas empreendedoras, os ambulantes, de quinta a domingo até dia 31 de dezembro. Não vai parar. A programação vai até o dia 31. Essa iluminação fica até o dia 6, até normalmente dia 6, de Reis, né? Exatamente. Mas a programação cultural, ela vai até o dia 31 de dezembro, para as pessoas que não têm onde romper o ano, que não tem família aqui, ou que tem, mas quer ir para a rua para dançar. Teremos fogos? Temos fogos. Opa. Vai ser distribuído em 8 bairros. A queima de fogos. Vai ter queima de fogos em 8 bairros. Que maravilha. Então, assim, vamos encerrar o ano agradecendo a Deus. Primeiramente. Né? Primeiramente, agradecendo ao prefeito por essa oportunidade que ele me deu de poder mostrar a gestora que sou, a empreendedora que sou. Quem me conhece sabe que eu sou empreendedora. Verdade. Adoro ajudar outras pessoas a empreender. Isso já vem desde o meu gabinete do empreendedor, quando eu era vereadora, quando eu estava vereadora. Nós já tínhamos esse projeto, Gabinete Empreendedor. Ajudamos a muitas pessoas, junto com a AGN, a pegar seu crédito, até R$6.000. Fizemos muitos cursos de captação. Então, a minha veia, em várias bandeiras que eu sempre lutei, mas apaixonante para mim é empreender, é poder ajudar pessoas a gerar uma renda. Até o dinheiro do seu alimento. Colocar a comida na mesa. Sim. Esse é o meu maior desejo. Com essa crescente de desemprego, essa onda crescente, esses índices, apesar de Parnamirim ter um comércio muito forte, ter oportunidades nesses comércios, porque a gente é muito forte. Ela tem uma vocação muito forte para o crescimento Parnamirim. Pois mas a gente ainda tem um índice muito alto de desempregados. Então, a gente precisa gerar renda, precisa cuidar, precisa capacitar, precisa ofertar onde buscar o investimento, pequeno que seja, para você colocar o seu próprio negócio. Esse sempre foi a minha meta, colocar comida na mesa. Como é que a gente coloca comida na mesa? Gerando renda. Cidadania para as pessoas. Cidadania, né, dignidade, né? A dignidade da pessoa humana. Verdade. Você precisa olhar para o seu irmão e se compadecer da dor dele. É muito ruim. Hoje eu recebi uma senhora que ela chorou na minha frente. Ela disse, eu não tenho o que comer na minha mesa. Então, assim, Deus me deu essa oportunidade de estar junto, de poder fazer algo pelo meu vizinho, o cidadão parnamirinense. Eu sou grata a Deus por tudo isso. Sou muito grata. Caraca. Sim, Daniel. Sim, vamos falar do espetáculo. Que 2023 possamos realizar grandes feitos com a FUNPAC, Fundação Parnamirim de Cultura. Aproveito para convidar, dia 22 de dezembro, a última apresentação do Asas da História, em Nova Parnamirim, às 19 horas. É o nosso próximo assunto. A cultura é de extrema importância para a nossa cidade. Parabéns, Kátia Pires. Admiro muito o seu trabalho. Sérgio Gomes. Nelson Gomes, só se conhece as necessidades do povo quando se tem contato com o povo. Isso você sempre teve. João Bosco Macedo. Também pode dizer, está sendo uma honra para mim dirigir o espetáculo Parnamirim Field em cena, né? Asas da História. Daniel Reitz. Marcial Santos, nunca vi nenhum fato dessa natureza
de uma vice-prefeita, a atuação inexplicável, jamais visto, sem palavras, Kátia Pires. Maciel, parabéns, Kátia Pires, por resgatar a cultura de Parnamirim. João Bosco. Kátia sempre em atividade, ela faz por merecer a cadeira dela. Parnamirim só tem a ganhar com ela no comando. Kátia, boa noite. Sabe dizer se tem previsão de novas convocações do concurso da saúde pública 2019? Deverá ter o próximo ano. Anderson, o próximo ano, tá? Essa mulher é muito inteligente e capacitada. Verdade. Caraca, Kátia, você é um show à parte, viu? Gente, conversando com Kátia Pires, nossa vice-prefeita, hoje secretária da Cultura da cidade de Parnamirim, tem feito um trabalho maravilhoso, um tempo muito curto, de maio para cá. Para quem conhece sabe como funciona o poder público, não é fácil fazer o que você fez, é preciso uma dinâmica grande, uma equipe muito competente, capaz e que, acima de tudo, goste de realizações em prol do próximo. Se não tiver isso, não tiver essa interação, não estaria funcionando. Mas é revolucionário, é um trabalho lindo, Parnamirim tem outra cara. Parnamirim está muito feliz com o trabalho que você tem desenvolvido, Kátia. Eu tenho escutado isso de muitas pessoas que trabalham no mundo artístico. Né? Almir Padilha, Estácio, grande Almir. É o nosso querido Ismael do Mangue, sabe, o Acassi, que é outra... Maravilhoso. Maravilhoso, um artista fantástico. Escritor, cantor, então, muitos poeta. de Parnamirim têm reconhecido o seu trabalho, Kátia. Isso tem deixado a gente feliz. E eu queria te perguntar o seguinte. Nós temos o Museu Aeroespacial. Nós temos o Trampolim da Vitória. CCTV. CCTV, que é ali no antigo aeroporto Augusto Severo. Isso. Eu falei com você sobre a estrada férrea. Parnamirim tem uma ligação muito forte com a estrada férrea, né? A Greta Etche, foi por aí que tudo, na verdade, começou. Não teria como a fundação, Kátia, fazer um museu no antigo engenho do Manuel Machado, o dono de todas essas terras aqui, que fica no Pontilhão, ali depois da Esperbe, a antiga Esperbe, hoje é um CD do Nordestão. Rio Pitimbu. Sobre o Rio Pitimbu, próximo tem as ruínas do engenho, que era de propriedade dele, onde ele passava a maior parte do seu dia. Sim. Não teria como a fundação resgatar um museu, mais um equipamento, para que a história de Parnamirim não se perca no tempo e no espaço? Olha, Nuca, a previsão, dentro da previsão da nova secretaria, existe essa promoção, né, da cultura, de promover a realização e tombamento, né, do nosso patrimônio cultural. Nós já temos o CCTV, né, inclusive eu quero aqui abrir um espaço para falar do projeto Asas da História. Sim. Que Daniel Ritz é da empresa Encena, né? Um cara fantástico, parnamirinense, pai dele foi da aeronáutica aqui, serviu aqui, Marvel, né? Acho que era, eu não estou me lembrando bem o nome, mas eu conheci o pai dele. E esse espetáculo, mesmo que com a história reduzida, né? Porque é um espetáculo de 1 hora, mas ele retrata muito bem a história de Parnamirim, né? A história da chegada dos americanos, né? Tibinha, sim. Maria Boa, porque na história de Parnamirim tem uma marca, inclusive tem o desenho dela em um avião aqui que está, né? Tem lá, tem o Maria Boa. Exato. Então, assim, deu nome a uma aeronave, né? Exatamente. Então, é muito lindo a história que, como Daniel Ritz encena, como ele mostra para a população a importância da nossa cidade. E dentro dessa programação tem a nossa orquestra sinfônica de Parnamirim, com o maestro Eugênio Graça, que não é uma graça, não. São risos, aplausos. Você está resgatando a nossa orquestra? Ela vai voltar a funcionar, é isso? Cara? Não estou falando da banda, estou falando da orquestra que era jazz e hoje ela é Orquestra Sinfônica de Parnamirim. E esses espetáculos que nós estamos apresentando também em polos,
nós abrimos em Nova Esperança, em CCTV, lá no Centro Cultural, Sim, que a gente lá, estava falando. lá. Depois foi em Nova Esperança, Parque Industrial, Coabinal, e a gente vai encerrar depois de amanhã, quinta-feira, dia 22, com o Asas na História, em Nova Parnamirim, na antiga Casa de Pedra. E é um espetáculo maravilhoso. As crianças e as famílias participam, porque não é palco, é no chão. É no chão, o contato direto com o artista, com a história. A orquestra também é no chão. Isso é maravilhoso. Isso é em Parnamirim. Isso é de Parnamirim. E aí eu não posso esquecer essa sua sugestão de resgatar o museu lá do... Porque o museu Augusto Severo está pronto. O da Barreira do Inferno tá ok. Tá. Da linha férrea, de onde tudo a gente vai levar essa Kátia? sua sugestão primorosa para colocar isso Pergunta para você aqui, Pergunta? Kátia. O povo não para, o povo não para. Kátia, sou músico, nativo de Parnamirim. Como faço para me inscrever na Fundação de Cultura? Ronaldo, MPB. Ronaldo, você precisa ficar atento ao Instagram da Fundação, que é lá que a gente coloca, tanto lá no Instagram da Fundação, como no site da Prefeitura, quando se lançam os editais, as chamadas públicas. Essas atrações musicais que a gente está apresentando nesse período natalino, ela é fruto, ela é da chamada pública, que quando eu cheguei já tinha um edital. Então, o edital tem validade até final deste ano, por isso 31. até dia 31, por isso que a gente não pode estender até 6 de janeiro, e a gente faz a chamada pelo edital. Então, não deixe de acompanhar para se inscrever. Na internet ele pode fazer isso? Pode, é tudo via um doc, né? Sim. Mas ele acompanha pelo Instagram. E falar em Instagram, nós também fizemos a novo logo da Fundação de Cultura. Quem nos deu esse presente foi o GCTI, né? O nosso central. Turma de informática. De informática. Ficou lindo, lindo, lindo. Depois você dá uma olhadinha. Ainda não vi, mas uma logo maravilhosa, contemporânea. Está no Instagram da Fundação de Cultura. A nova logo que a gente apresentou no dia do Fórum Municipal de Cultura, lá no Auditório Clênio José. Sim. Foi até reformado, né? Agora, não é? O auditório, né? O auditório, não, acho que está pintado, né? Pintado, né? Reforma, acho que não. Kátia, deixa eu me perguntar outra coisa para você. Eu falei aqui no começo sobre o tamanho e a dimensão que essa festa tomou esse ano. Eu fiquei realmente impressionado, que até para você estacionar era difícil. Como eu tenho o privilégio de morar perto... E a pé. Fui a pé. Eu te perguntaria, aquela festa do boi, aquele aparelho daquele tamanho, eu soube que aquilo lá tá como penhora, calção, para construção do Arena das Dunas. Foi um dos polos que o Estado pegou aquilo lá e deixou o Aéreo Clube, né? Também, o Aéreo também. Eu perguntaria, não caberia uma festa dessas ali no aparelho daquele? Com certeza, com certeza. A ideia é que a gente possa dialogar com a Fundação José Augusto, né? Que faz a cultura do Estado. Sim. Né? Com a governadora. Em parceria, claro. Claro. Eu sou da ideia de que parceria público-privada tem que existir. O município, a gestão, a administração pública, ela não pode bancar tudo só. A gente tem que abrir esse leque de negociação e que nós vamos abrir justamente com essa lei de incentivo fiscal. Né? Você vai poder tirar daquilo que você ia pagar de imposto, vai ser tirar até 6% e colocar lá nos exatamente. projetos. E aí o local a gente vai dialogando, porque eu acredito que essa festa tomou uma dimensão tão grande que não vai mais caber aqui. Vai ter que ser em um local, e a festa do boi o Parque Aristóteles Fernandes. Elbia tá mandando para você um Natal maravilhoso. Ô, Elbinha, um beijo para você, linda. Gosto demais de Elbia. Kátia,
Deus abençoe a senhora, Barbosa Silva. 2024 será a mudança. Amém. Estamos falando aqui, não tem como conversar com você e fugir de política. É muito, é muito complicado. Está no seu DNA faz tempo, isso nasceu com você. Gente, estou conversando com Kátia Pires, nossa vice-prefeita, secretária de Cultura do nosso município atual. Tem feito um trabalho belíssimo, revolucionado a cultura de nossa cidade, de forma admirável, né? Porque ela tem levado cultura não só privilegiado determinados bairros, mas tem ido a todos os bairros até onde é o alcance. Kátia, e o carnaval para o ano que vem? O carnaval a gente ainda não sentou, a gente tem algumas ideias, mas a gente ainda não sentou porque estava na iminência, né, de trocar a fundação por secretaria. Mas hoje mesmo a gente estava comentando sobre isso, porque o tempo está em cima, é muito curto, né? Janeiro está na porta. Tem recesso também político, para um pouco, né, todo mundo. E tem algumas prerrogativas, tem alguns caminhos que a gente tem que seguir e que tem prazos, né? Mas eu acredito que por esses dias aí a gente já deve formar uma comissão, né? Aí vai ser nomeado a nova secretaria com o secretário e o corpo. Muda tudo, né? Exatamente. Muda tudo. Gente, que coisa boa, Kátia. O tempo voa. Nós já estamos aqui há mais ou menos 1h15. Oh, coisa boa, nem vi o tempo Falando de passar. Parnamirim. 1h06, né? O tempo voou realmente. Fiquei muito feliz de receber você aqui, viu, Kátia? E também quero que Deus lhe abençoe sempre nesse trabalho, te ilumine, te dê sabedoria. Amém. Para que você possa cada vez mais enriquecer o nosso município, fazer o nosso município grande como ele merece ser. Amém. Não é? Que você continue esse processo transformador da nossa cultura, porque a cultura faz parte das nossas vidas. Isso. E você tem resgatado ela de forma inteligente, eficaz e eficiente. Obrigada. Minha querida, suas considerações finais, fale com o seu povo. Se dirige a eles, viu? Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço. Quero mandar um beijo para os meus netos, né? Luiz Felipe, Arthur, Maria Helena e Maria Fernanda. E já tem Carolina, né, que está chegando de São Paulo, sábado, e está chegando Renato Filho. Então, a gente já vai fazer 6 netos, né? Mandar um beijo para minha família, eu sei que elas estão assistindo também. E mandar um beijo carinhoso, especial a todos os parnamirinenses. É um momento de reflexão, né? Chegou o final do ano, estamos nos aproximando do nascimento de Jesus, que eu acho que é a festa mais linda que a gente vive e que a gente comemora. É o nascimento do nosso Salvador, que eu desejo que em 2023 as famílias sejam agraciadas pelo amor de Jesus, pela misericórdia do Jesus, do nosso Jesus, que aquele que estiver doente seja curado, aquele que estiver com suas necessidades, né, pessoais, financeiras, seja atendido, e que eu possa, sendo instrumento na vida de muitos, que eu possa ajudar a minha cidade a crescer mais ainda. Porque depois que eu tive essa perda, que foi meu filho de 25 anos, eu já entendi a vida. Quando eu perdi minha mãe, que era a minha melhor amiga, eu já tive uma mudança no meu pensamento do que era a vida. Por quê? O que é que a gente está fazendo aqui? Eu já comecei a mudança dentro de mim. E quando o Gabriel sofreu o acidente, que as pessoas me perguntavam, como você conseguiu? É porque eu digo muito isso. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E a minha raiz, ela é entroncada, ela é enraizada pelaquele lá de cima, do meu Jesus. Amém. Então, muito obrigada. Eu até me emocionei. Muito obrigada a todos que participaram,
que vão assistir posteriormente. Obrigada, Nouca. Você é meu querido, você sabe Coisa disso. boa. E eu tenho certeza que eu me sinto preparada para ajudar o meu povo, a minha cidade, a minha gente. Eu me sinto preparada. E as pessoas me usem da forma que querem para projetos maiores, que eu possa, como eu disse, ser o instrumento na vida de muitas. Nós temos mais de 300 mil habitantes. 1000 habitantes hoje. O censo deixou aí nessa faixa aí de 300 e, se eu não me engano, não foi nem 300, foi 200, não passou dos 300, mas eu sei que o número correto é muito mais do que 300 mil habitantes. Hoje, né? Então, que essas pessoas sejam alcançadas, que mais gente venha morar na nossa cidade, porque é uma cidade, como a Agnelli dizia, aprazível, de um povo maravilhoso, acolhedor, e que a gente possa, em 2023, elevar a autoestima do parnamirinense. Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu agradeço demais, de coração, por estar aqui com vocês e seus seguidores. Eita! Gente, tivemos com Kátia Pires Ei, olha, eu me emocionei contigo, viu? Foi? Poxa, Também. quem sabe perder, Kátia, tem toda a capacidade de viver. É verdade. E eu sei hoje que viver para você, significativamente, é ajudar as pessoas. Isso. Seja como gestora pública, seja como mãe, como avó, como uma filha maravilhosa que você foi, seja como amiga, que eu sei que você é muito amiga das pessoas e que você queria muito ter o poder resolutivo da vida, da qualidade de vida melhores para as pessoas. Estivemos com Kátia Pires, gente, um bate-papo muito legal, vai ficar gravado isso aí, Kátia. Durante a semana a gente vai rodar vários flashes da sua brilhante, para mim, satisfatória entrevista, né? Esse bate-papo muito legal com essa vozona, com essa mãezona querida, que talvez poucos te conhecessem dessa maneira, né? Verdade. Sempre muito mágica, muito atraente, muito positivada. Obrigada. Gratidão é o meu nome para você, minha amiga, por você ter vindo participar disso aqui. Volto toda vez que você me chamar. Opa! Faremos outras entrevistas, falaremos sobre outras coisas muito em breve. Se Deus quiser. Obrigado a todos, boa noite, até a próxima. Até a próxima.